Madrugada do dia 1º de maio de 2022, vamos comentar as notícias em destaque. Bom, comentando as notícias em destaque, eu vou começar com o Cultura Alternativa. O Cultura Alternativa publica neste Dia do Trabalho, por sinal, esse programa é dedicado a você, trabalhador brasileiro, trabalhador do mundo inteiro. Uma foto linda de uma criança carregando uma bandeira no Dia do Trabalhador. E o título da matéria é Dia do Trabalho, publicado hoje pelo Cultura Alternativa. Vale a pena você conferir. Também publicamos hoje um dos trabalhadores mais competentes que conhecemos, o senhor Gabriel Cruz, Guest Relation do Tauá Resort Alexânia. Publicamos uma entrevista com Gabriel Cruz. Deixa eu botar logo uma água aqui, antes que minha boca resseque. Então vamos lá, que eu estou transmitindo ao vivo direto de Brasília e próxima semana estarei transmitindo direto de São Paulo. Então, Gabriel Cruz e agora Festa da Flor, celebrando a primavera em Portugal. Essa notícia também foi publicada pelo portal de notícias Cultura Alternativa. O valor econômico não sai no fim de semana, então não há publicações do valor econômico no final de semana e você pode encontrar o link para ler o nosso relatório Notícias em Destaque, 1 de maio de 2022, no nosso Stories no Instagram, na nossa descrição da timeline no Facebook e na nossa descrição do YouTube, da TV Cultura Alternativa no YouTube, no portal Cultura Alternativa no Facebook, no @cultura_alternativa, no Instagram e no meu Instagram, @nandhalbr. A Folha de São Paulo publica no dia de hoje: a economia a 5 meses da eleição. Emprego, confiança e crédito indicam que o país não afundou como a oposição esperava. E essa matéria foi publicada pela Folha de São Paulo, ou seja, que é um jornal que tem uma linha editorial questionadora quanto ao governo e publica: o salário médio não era baixo, fazia uma década. Sem teto, montam vilas de barracas nas calçadas de bairros ricos de São Paulo. No fim deste ano, a renda per capita ainda será menor do que em 2010. Ainda não se conhece um projeto político que apresente um plano crível para dar conta dos problemas crônicos do crescimento. É importante nessa eleição você observar não só a polarização, esse discurso do anti-aquele, anti-outro. O importante é observar os projetos que cada um tem a oferecer, lembrando que durante a eleição o projeto é um, depois de eleito sempre há modificações. O investimento privado cresce. Tudo sugere que as empresas se ajustaram e estão prontas para investir ainda mais. Em 2021, o investimento no Brasil correspondeu a 20,8% do PIB, ou seja, da economia. Esse número foi obtido a preços constantes. Não foi, portanto, influenciado pelo encarecimento dos bens de investimento ocorrido após a recuperação em V da economia mundial no segundo semestre de 2020. Esses textos todos foram publicados pela Folha de São Paulo. Empresas pagam viagem para funcionária abortar no ZEUA. Companhias ajudam quem trabalha em estados que restringiram procedimento. Ou seja, o Lula outro dia colocou que o aborto deveria ser uma questão de saúde pública e a preocupação foi grande por parte do seu staff, porque o aborto é um tema tabu no Brasil. Eu discordo, eu acho que o aborto deveria ser tratado com mais
frequência, não só por todos os presidenciáveis, como também por todos os segmentos da sociedade. Hoje há uma liberdade muito grande sexual entre os jovens e é importante que se aborde esse tema com critério e soluções. Imagine uma mulher do Texas que após 3 meses de atraso na menstruação descobriu estar grávida. Ela não quer ter um filho agora. Até alguns meses atrás, ela poderia ir a uma clínica e fazer um aborto de modo seguro e legal. Esse texto, então, lida com pessoas dos Estados Unidos, não é do Brasil, tá? Foi publicado também pela Folha de São Paulo. Atenção, empresas, litigância climática está chegando. Processos contra companhias que violam metas ambientais devem crescer. Fique de olho, você empresário. Sério mesmo? Elon Musk ocupou a mídia durante essa semana direto. É bom ele ter cuidado, até a mãe dele saiu como uma modelo que ganha muito após os 60 anos. Importante ficar de olho. Quando uma família se destaca, a queda é grande também. Elon Musk comprou o Twitter, diz ele, por temer o cerceamento à liberdade de expressão. E aí a Folha continua debatendo esse tema. Pesquisa mostra como o TikTok fisga cérebro com vídeo curto. Aplicativo ativa áreas relacionadas à sensação de prazer, aponta estudo. Aí eu lembrei desse relatório que eu faço toda madrugada, comentando as notícias, fica aí com 40 a 60 minutos. Ou seja, dentro dessa linha de que o vídeo curto, de que o vídeo impactante, tudo resumido é o que se vê, não serei bem visto. Coreografias repetitivas, dublagens engraçadas e desafios em vídeos curtos são sucesso no TikTok. Aplicativo desenvolvido pela startup chinesa ByteDance. É interessante isso. Você raciocinar cansa. Você questionar com propriedade cansa. Então é muito mais fácil você imitar. Reflita sobre essa questão. Vamos seguindo. Em 2025, o brasileiro deve começar a receber transplante de órgãos de porcos. Governo do estado de São Paulo investe 50 milhões em programa para desenvolver pesquisas na área. Ou seja, é um plano do governo do estado de São Paulo investindo em pesquisa. E há um candidato à presidência originário desse governo. Então é bom você refletir e analisar estas questões sem seguir a mesmice, quem sabe. Você talvez queira questionar e ler mais sobre essa atividade de pesquisa. Você pode ver na editoria de ciência da Folha de São Paulo, que é um jornal que publica as pautas politicamente corretas, valoriza muito mais essas pautas do que as científicas. Mas hoje, no domingo, que é um dia reflexivo na mídia, ele publica esse texto. Pesquisadores brasileiros estimam que em breve o país poderá ter seus primeiros pacientes submetidos a um transplante de órgãos suíno. Previsões otimistas acreditam que isso já possa ocorrer a partir de 2025. Bela matéria da Folha, parabéns. Depois vem um documentário sobre Otto Lara Rezende, autor de um romance e poucos livros de contos. Otto Lara Rezende foi em volume de produção, sobretudo um escritor de cartas, atividade compulsiva, a que dedicou boa parte de seus 70 anos de vida. Os mais de 7.000 itens de sua correspondência revelam suas várias facetas. O amigo devotado, o frasista que encantava as rodas de conversa e o escritor amargurado diante da criação literária. Uma extensa matéria na Folha de São Paulo sobre essa questão. Pantanal, ontem e hoje, questiona a novela Pantanal, que é
difundida pela TV Globo, dizendo: embora disponha de mais recursos de produção e tecnologia, a novela Pantanal da Globo parece demonstrar uma involução da linguagem da teledramaturgia, quando comparada com a primeira versão. E a Folha recentemente publicou que a Globo News vai modificar a sua grade de programação. Ou seja, eu sempre notei nesse jornal uma parceria com a Globo, e nesse texto ela questiona a versão atual da novela Pantanal. Vale a pena você conferir, o link está aí na descrição do Facebook, na descrição do YouTube e no nosso Stories no Instagram. Um resquício feudal. Perdão de pena concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira deve ser repudiado por seu caráter arbitrário e de enfrentamento ao STF, argumentam advogados. Boa parte de advogados argumenta a favor e outros contra. A Folha, obviamente, vai publicar uma linha contrária ao indulto, porque ela tem esta linha editorial e todos os veículos têm sua linha editorial. Nada disso é errado. É normal nos veículos de comunicação. Aí, continuando, a princesa nada dócil do TikTok. É interessante isso. Geralmente, quando pessoas se destacam atualmente, são pessoas agressivas, aguerridas, de posições fortes. Então, este é um texto de Teté Ribeiro, na Folha de São Paulo, que fala sobre a canadense Rain Fisher Kwan, de 20 anos, virou celebridade com seus posts sobre feminismo, geração Z e capitalismo. Ou seja, esse nosso programa, comentando as notícias em destaque do dia 1º de maio, programa dedicado aos trabalhadores brasileiros, você pode ver no link do Instagram todo o relatório que fizemos clipando a mídia brasileira. Nós que fazemos clippings há mais ou menos 40 anos, então é bom você ficar atento no nosso Stories ao link dos clippings e na descrição do Facebook, bem como o YouTube, a este link. Então é um texto grande da Teté Ribeiro sobre a canadense Rain Fisher Kwan. Prosseguindo, deixa eu ver, Tuca Música pela Cura. Helena, deixa eu ver um minuto. Um texto do Music Festival Assembly, um anúncio junto com esse texto na Folha. Twitteririca. Parece que há muita desinformação e ódio. Pior do que está não fica. Temo que a aquisição do Twitter por Elon Musk possa fazer uma mudança drástica ao mundo. Então é um texto do Ricardo Araújo Ferreira sobre... Ricardo Araújo Pereira, sobre essa questão que anda mexendo na mídia tradicional. Sustentabilidade social é quando todos ganham. Uma questão importante sobre essa questão do Musk é que a mídia tradicional sempre quer desqualificar as redes sociais para manter o seu pódio, né, no caráter de informação, mas não dá mais. Já perdeu há muito tempo. Sustentabilidade social é quando todos ganham. Iniciativas corporativas e boas práticas de governança garantem benefícios à sociedade. É um caderno que a Folha publica só sobre sustentabilidade e muitas vezes a sustentabilidade provoca dificuldades para seres humanos. Então, eles dizem, por ter base mais científica, a questão ambiental tem mais visibilidade que a social, que carece de dados objetivos consolidados, salienta Lina Pimentel, coordenadora do Chapter Zero Brasil, uma rede global de organizações independentes que mobilizam membros do corpo empresarial e conselheiros para abordar o desafio da mudança climática em conselhos de administração. Há critérios de cobertura de saneamento básico, de IDH, de educação, mas são parâmetros menos objetivos. Essa matéria é muito interessante que a Folha publica.
É hora de impulsionar a agricultura do futuro. O mercado precisa investir em mais soluções que respondam à sustentabilidade da produção agrícola. Sempre esse investimento é mais caro, muitas vezes, do que os tradicionais agrotóxicos, mas são investimentos que a longo prazo dão um retorno muito bom, porque mantém a terra produtiva. Então fique de olho nesses textos da produtividade agrícola na Folha de São Paulo. Grandes empresas, grandes projetos em agricultura moderna, tem um anúncio da Soia Recicla na mesma página. Com Twitter, de novo Musk, como ele ficou famoso, hein? Musk terá que encarar a realidade sobre liberdade de expressão. Outros figurões das redes sociais já aprenderam que não há resposta simples sobre definir limites. Perfeito. Brasil fica de fora de propostas para defender internet aberta. Os Estados Unidos lançaram na última quinta-feira uma declaração que defende a manutenção da internet como uma rede aberta, sem barreiras entre países, com fluxo livre de informação e respeito aos direitos humanos. O Brasil ficou de fora. Obama toma como missão o combate à desinformação e nesse momento homenageamos a editora-chefe do Cultura Alternativa, Agnes Adusumilli, fã do Obama, bem como o Cultura Alternativa que é na íntegra fã deste ex-presidente. Eu sou o editor-chefe. Procure culturaalternativa.com.br, digite Cultura Alternativa no buscador do Google, somos número 1. Com nosso portal de notícias, nossa TV e redes sociais. Tendências e debates. O emprego, direitos, democracia e vida. Momento histórico impõe construir frente ampla. Ou seja, tendências e debates hoje é sobre o Dia do Trabalho. Por um mundo do trabalho mais inclusivo e plural. Essa é a linha editorial da Folha. Renovemos a luta pelos direitos dos trabalhadores. Bolsonaro goleia Lula no TikTok, diz estudo. Nos 10 principais conteúdos vinculados, cada um deles, presidente tem 13 vezes mais audiências que o petista. É bom o PT ficar de olho nessa questão, bem como as outras candidaturas, porque hoje as redes sociais são um caminho para a eleição. Ficar de olho nisso é importante. Uma pesquisa de doutorado concluiu que os veículos vinculados ao presidente Jair Bolsonaro no TikTok têm audiência 13 vezes superior aos conteúdos relacionados ao ex-presidente Lula. Leia essa matéria. E vem um anúncio, uma passeata digital para romper com o silêncio da violência sexual contra crianças e mulheres nessa mesma página, ou seja, a Folha vincula os anúncios aos temas das matérias. Achar que Lula vai revogar a reforma trabalhista na canetada é ilusão. Então é muito importante você observar o seguinte: o Congresso Nacional depende de votações, de audiências públicas, então não acredite, vou acabar com a reforma trabalhista, vou acabar com isso, vou fazer aquilo. Não é assim, você tem que fechar com o Congresso. Você viu que o Bolsonaro, quando eleito, disse que não faria parceria com o Centrão e fez, porque não há como se aprovar projetos no Congresso sem a parceria com os partidos políticos. Ethan Zuckerman, ideias de Elon Musk. A Folha está quase inteira dedicada ao Elon Musk, questionando o Elon Musk e, ao questionar, difunde o Elon Musk com suas ideias e concepções. Ideias de Elon Musk para o Twitter são coisas de 10 anos atrás. É interessante porque falem mal, mas falem de mim. É um ditado muito antigo. Então a Folha falando de Elon Musk direto nesse domingo. O Globo. Vamos passar para o clipping que fizemos do Globo. Brasil precisa dar prioridade ao setor de turismo. Concordamos, do Cultura Alternativa, e nós estamos investindo muito em ofertas, em todas as vezes que vemos
uma promoção, a gente investe, ou seja, estamos fazendo valorizar o nosso dinheiro do Cultura Alternativa através de promoções, de ofertas, em vez do investimento, porque está muito difícil investir pós-guerra da Ucrânia. Você vê que a bolsa caiu 10% nesse mês. Enfim, está muito complicado você que não é um profundo conhecedor de investimentos como eu. Orçamento secreto e concentrado. Metade dos 20 bilhões das emendas de relator se destinou a 8% das cidades. Isso é normal em qualquer governo. As pessoas destinam o orçamento para seus parceiros. E tem esse orçamento secreto, está aí sendo mantido. Enfim, são coisas muito normais de qualquer governo, seja ele de esquerda, direita, centro, em cima, embaixo ou sei lá. Tá? Tem a coluna do Lauro Jardim, que a gente clipou hoje. O Lauro, ele é um especialista em dar furos, ou seja, em primeira mão ele difunde uma série de notícias. É bom você ler essa coluna que nós clipamos. Gabinete companheiro, o método de Lula. Aí eles falaram que o Bolsonaro estava dando de goleada no Lula. Aí, gabinete companheiro, o método de Lula na rede, com disputa de poder na área da comunicação da pré-campanha e grupo de WhatsApp que só funciona 4 horas por dia. Ex-presidente que não tem celular ainda busca seu caminho digital para as eleições. Tá bem atrasado, né? Teve a queda do Franklin Martins essa semana. Agora vem uma matéria interessante. Do sonho da presidência a mentor de concurseiros e vendedor de imóveis. Quando você entra para a política, como foi o caso do Moro, como foi o caso do Wilson Witzel, você tem que tomar muito cuidado, porque ali só tem cobra criada. E esse Wilson Witzel foi impugnado, teve um impeachment, e hoje ele vende cursos preparatórios e arrebanha investidores para leilões, enquanto tenta provar a inocência. Sabe? Que interessante, não é? É isso, foi candidato à presidência. O outro também, o Moro, entrou como candidato à presidência, hoje está no União Brasil e deve ser candidato a deputado se for. É assim, rapaz, essa área é uma área complexa. O Clodovil entrou e morreu. O Enéas entrou e morreu. É uma área difícil. O que é mais barato, cozinhar usando gás ou eletricidade? Especialistas dizem que boa parte das vezes preparar comidas com aparelhos elétricos proporciona economia. Então, ponto para a nossa chefe Agnes Adusumilli sobre essa questão. Matéria extensa, viu? Loja física é hoje um hub de experiência. Executivo diz que varejista mantém os planos de expansão via aquisições mesmo em meio à crise e aposta na integração entre pontos de venda e site. Então a junção entre a loja física e a loja híbrida é um caminho, hoje publica a Folha de São Paulo. Não desculpe, o Globo, tá? E a gente viu, eu já citei ontem no Batel, uma série de prédios vazios. Batel em Curitiba, estivemos lá, vazios na íntegra. Eles devem estar de novo alugando para lojas os seus espaços. Brincar faz bem para o cérebro. Ciência atesta o impacto de objetos lúdicos contra a ansiedade. Esse texto está na editoria de saúde. O escritório é mais irritante do que você lembrava? Veja como lidar. Da fofoca ao cheiro forte da comida do colega, especialistas dão dicas de como enfrentar a volta ao ambiente de trabalho. Interessante essa matéria no retorno pós-pandemia à área presencial, à atividade presencial. E hoje, o Dia do Trabalho, algumas matérias abordam esta questão na mídia tradicional. Como envelhecer de forma ativa? Eu estou aqui comentando as notícias de madrugada. A audiência não é tão grande, mas ajuda no meu envelhecimento e na minha parte cognitiva. Você vê que eu busco falar com tranquilidade e de uma forma que você compreenda facilmente. E isso é mais complexo. A boca resseca, porque eu sou diabético, estou gravando esse programa em Brasília, vou estar gravando
partir de segunda em São Paulo, com a utilização de ar-condicionado, aí fica tudo muito seco, mas vamos ver. Nas últimas décadas, grandes avanços ocorreram na saúde das crianças, adolescentes e de adultos. Mas agora devemos olhar para os idosos, pois estes merecem uma abordagem diferente para viverem mais e com qualidade. Eu estou trabalhando muito, estou com 60 anos e estou a 1000 por hora e fazendo muitos exercícios. Indico para você exercícios e trabalho. Trabalho prazeroso, eu faço isso. Chopp gelado e boa comida conduzem à retomada do Rio. Vamos procurar visitar alguns locais que foram publicados nesta matéria do Globo. Uma chance para quem ainda busca o seu espaço. Botafogo, que hoje recebe o Juventude, cria time B, iniciativa com dificuldades para se popularizar no futebol brasileiro. Ou seja, o Botafogo muito mais do que um time consistente que traga alegrias ao torcedor. O plano de John Textor para o Botafogo, que hoje recebe o Juventude no Newton Santos, é resgatar o DNA vitorioso de décadas passadas. Por isso, entre contratações badaladas de técnico e jogadores, o acionista e sua equipe dentro da SAF olham atenciosamente e investem nas categorias inferiores, em especial no Sub-23. Eu tenho assistido o Red Bull Bragantino, que já é uma SAF antiga, tenho assistido o Botafogo, vi ontem que o problema da SAF vascaína está na área judicial e vou torcendo para que as SAFs virem uma realidade, que coloquem o futebol num patamar mais transparente, mais produtivo, com tetos salariais, enfim, a minha torcida é muito grande. Eu sou fluminense e leio agora, Fernando Diniz está de volta ao Fluminense. Tricolor anuncia treinador que passou pelas Laranjeiras em 2019. Com o interino Marcão, time enfrenta Coritiba hoje. O técnico Fernando Diniz está de volta ao Fluminense. O clube anunciou ontem à noite o retorno do treinador para substituir Abel Braga, que pediu demissão na última quinta-feira. A apresentação oficial será na segunda-feira. E torço muito para que o Fluminense vire uma SAF. Torço para que o Fernando Henrique esteja dentro dos planos financeiros do Fluminense. Olha aqui, balanço de 2021. Manter-se na maioria dos campeonatos possíveis é fundamental para as finanças do Fluminense após a divulgação do balanço de 2021. Pelo 6º ano consecutivo, o clube encerrou o ano com déficit. O prejuízo tem se mantido na casa de 2 milhões, porém a dívida total teve redução de 3,6%, quase 30 milhões. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse em carta que o resultado trouxe boas notícias. Pagamos juros, serviços e ainda assim tivemos uma pequena melhora, sinal de estarmos no rumo certo. Se isso é verídico, parabéns, senhor Mário Bittencourt. Seguindo, o rock é necessário em tempos estranhos. Mal havia alçado o voo com seus shows depois da pandemia, o grupo americano Greta Van Fleet teve que se recolher ao hangar em março, quando os irmãos gêmeos John e Jake Kiszka apresentaram sintomas que poderiam ser relacionados à Covid-19. O cantor de 26 anos se recuperou rápido, mas o guitarrista acabou parando no hospital com pneumonia. Tá aí, hein? Notícia do Globo. O samba cura. O desfile das campeões foi ontem e ainda não aprendi a dizer adeus para o inusitado Carnaval de Abril. Podemos dizer agora que o ano já começou, ou seria o recomeço. Texto de Luana Genot. Lugar de toda forma de arte, novo Centro Cultural da Barra, Espaço Tápias, que abrigará espetáculos, cursos e projetos sociais, abre as portas hoje. Vamos tentar visitar quando formos ao Rio, tem uma matéria enorme sobre o tema no Jornal o Globo. 5 restaurantes reunidos em um mesmo shopping. Grupo Taga concentra negócios no Vogue Square. Vogue Square, vou procurar. E tem uma matéria extensa no Globo. Aí vem Ana Cláudia Guimarães, com fome de quê?
Eu nunca clipei essa coluna e fala de arte e cultura, creio eu. Estadão. O Estadão vem com a coluna do Estadão que aborda questões políticas. São drops, pequenos textos sobre questões políticas. Leia no nosso clipping. Afinal, o que é depressão? Sempre tem texto sobre depressão. Eu que tive 3 cânceres não tenho tempo para depressão, mas você que gosta desse tema, tem um texto no Estadão, no nosso Notícias em Destaque. No Instagram você encontra o link no Stories, no Facebook na descrição e no YouTube na descrição. Bolsonaro faz aceno à sua base fiel e resgata a pauta ideológica com essa briga do STF. Você tem uma matéria analítica do estado de São Paulo. Porque alguns chineses estão fartos da Covid. A dinâmica política por trás do desastrado confinamento de 25 milhões de pessoas em Xangai. Uma das consequências de impor um lockdown pandêmico sobre Xangai, a cidade mais cosmopolita e mal-humorada da China, é uma torrente de vídeos de smartphone mostrando autoridades locais sendo cobradas aos berros pelos cidadãos. Enquanto esta metrópole de 25 milhões de habitantes chega a quase um mês de paralisação, essas confrontações filmadas consumiram um tom mais obscuro. Publicações em redes sociais mostram que moradores trancados, berrando com delegações de autoridades em visita aos seus condomínios, reclamando que não tem comida ou que as rações de alimentos que o governo lhes entrega chegam podres às suas casas. Nossa, situação terrível, né? Em Xangai. Texto enorme. Pandemia faz jovens e até famílias inteiras adotarem uma vida nômade. Felicidade do trabalho remoto fez brasileiros migrarem para cidades do interior e praias atrás de qualidade de vida. Troca exige rotina simples e planejamento financeiro. Muito boa essa matéria e muito bom esse caminho para você adotar uma vida nova. Pense nisso. Leia esta matéria. O país pode ter alta de casos de Covid, mas risco de situação grave é menor. Isso é uma informação importante. Pernambuco investe na formação e se torna um novo polo do atletismo. Foi um dos investimentos mais importantes que eu fiz na minha vida. Tive a sorte, apesar de separado das minhas filhas, a mãe apoiou, de fazer com que Elisa e Raíssa jogassem tênis a vida toda. Hoje Elisa fez curso, se formou nos Estados Unidos, Raíssa fez parte do curso lá, enfim. Projetos desenvolvidos em cidades do interior do estado descobrem e preparam jovens atletas para competir em várias modalidades. Parabéns, Pernambuco. Sensacional essa matéria publicada pelo Estadão. Eu sou pernambucano, então me emociona uma matéria dessa. Neuroarquitetura ajuda a transformar espaços de trabalho. Cores, textura e mobiliários são apostas da empresa como a PepsiCo para estimular a integração. Sempre defendi que a arquitetura proporciona uma melhor gastronomia, como também uma melhor vivência em restaurantes, na residência. Enfim, aqui supervalorizo a arquitetura e é assim que você deve tratar a sua vida se você tiver essa possibilidade. Ontem fui numa loja chamada Peça Rara, onde vende peças usadas e achei bastante interessante. Uma matéria grande do Estadão sobre isso. Coluna de broadcast, fala de startups e tal, tá no clipping também, na parte do Estadão. Vigiar equipes é efeito colateral de trabalho híbrido. Na volta aos escritórios, empresas adotam formas de monitorar a frequência dos funcionários, o que causa desconforto. Tem que se adaptar ao novo. Assim como a gente se adaptou à pandemia, vai se adaptar ao novo agora. Escolas de inglês de cunho social focam as periferias. Parabéns por essa matéria. O inglês é a língua mundial. Eu falo 60% de inglês porque fui muito danado, faltei às aulas de inglês, peço perdão para minha mãe, Dona Maria do Socorro, por essas faltas. Mas a vida é assim. Quando a gente é jovem, a gente peca em algumas ações e esse foi um dos meus pecados.
Estude inglês. Falar inglês é fundamental para você se comunicar no mundo inteiro. E abre portas no trabalho. Parabéns, Elisa, por você saber tanto inglês. Roupa do futuro vai ser como um filtro de Instagram. Tecnologia 3D é usada para criar trajes que só podem ser usados em fotos. Sustentabilidade e metaverso estão por trás da prática. Tá aí o Zuckerberg. Ações do metaverso caíram antologicamente esse ano, mas olha como ele é inteligente. Daqui a pouco tem uma supervalorização das ações da metaverso e seguimos tendo à frente pessoas inteligentes. Direto da fonte. Antigamente era Sônia Rassi, eu acho que fazia essa coluna. Hoje Gabriel Manzano, interino, e publica vários drops, ou seja, informações pequenas que você pode ler no nosso clipping, cujos links estão nas descrições, só no Stories que está, só no Instagram que está no Stories, no Facebook e YouTube estão na descrição. Vamos lá, continuando aqui. Acabou nosso clipping. Eu sou Anand Rao, editor-chefe do Cultura Alternativa. O portal de notícias Cultura Alternativa é número 1 no Google. Digite Cultura Alternativa no buscador. Somos número 1 com o portal, com a TV e as redes sociais. Conte conosco sempre. Meu nome é Anand Rao, editor-chefe do Cultura Alternativa.